Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Deise Abreu e eu vou estar aqui com vocês na aula de produção textual, redação do Enem, né, como a gente chama. E a nossa aula ela vai estar de forma diferenciada agora que a gente está em um outro modo, que é um modo virtual, um modo online de gravação de aula, mas que vocês sintam todo o carinho que a gente está preparando o conteúdo para vocês de forma clara e objetiva, para que não fique tão cansativo ficar na frente do celular ou computador, certo? Qualquer dificuldade, você também pode entrar em contato com a gente, né, e a secretaria, para a gente ajustar a melhor forma para todo mundo. Então, o nosso conteúdo de hoje, da segunda avaliação, lembrando que a gente já vai entrar no conteúdo da segunda avaliação, é sobre argumentação. Então, vamos argumentar. E ao argumentar, eu peço para que vocês peguem também o caderno de redação de vocês e a caneta de vocês e o livro didático para a gente continuar a nossa conversa, certo? Vou abrir aqui um slide para a gente poder conversar melhor. Então, aqui está o nosso slide, né? Vou abrir aqui. Produção de texto. Opa! Produção de texto, aula 1, né? E o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre a argumentação. Argumentar, tão bom argumentar, né, gente? Então, primeiro, para a gente iniciar, vamos definir o que é um argumento. Eu sei que vocês já argumentam muito bem, mas vamos defini-lo da melhor forma possível. Então, segundo o dicio.com.br, o argumento é a prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido. Meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Então, nós argumentamos diversas vezes durante o dia, em diversas ocasiões distintas. Mas eu sei que vocês têm muita habilidade na argumentação, principalmente quando convém, né? Sempre temos essa habilidade. Mas, nesse momento, a gente vai pensar na argumentação dentro do texto escrito. Quando é para colocar, de que forma vai ser avaliado essa argumentação, como a gente pode melhorar a nossa argumentação nos textos, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, que é de uma tirinha da Mafalda. Ele pergunta assim, por que matou essa formiguinha? Que mal ela te fez? Aí a Mafalda argumenta, é triste, mas alguns bichos a gente tem que matar. E se você não concorda, por que então come frango, peixe, carne? E aí ele fica pensativo, né? Sai pensando. Nós, os bondosos, sempre somos pegos por esses argumentos. Então vejamos quantas vezes nós argumentamos durante o dia. Você sabe quantas vezes você argumenta durante o dia? Eu não tenho essa capacidade de medir, né, essa nossa habilidade da argumentação diária. Mas essa argumentação, ela deve ser colocada no papel, no texto escrito, de uma forma não tão vaga, de uma forma mais coesa, coerente e de uma forma que a gente possa persuadir o outro com argumentos sólidos, com argumentos que realmente nos façam perceber e mostrar que o nosso ponto de vista é o correto, que o que nós estamos falando é o que tem
sentido realmente. E você deve defender do seu ponto de vista, que aí na redação a gente chama de quê? De tese, né? Da nossa tese. Então, os argumentos na redação, ele vai servir para defender o seu ponto de vista, a sua tese, certo? Vamos continuar. Então, de que forma a argumentação ela vai ser cobrada, onde ela é cobrada no Enem, e de que forma você deve apresentá-la. Então, a argumentação no Enem, né, ela vai ser pontuada na competência 3. Lembrem-se que a gente estudou na primeira avaliação, competência 1, competência 2, né? E vocês apresentaram vários tópicos das competências, além de estrutura e além de algumas palavras-chave, né? Como a gente conversa aqui, o que é uma tese. Então, uma tese é o seu ponto de vista, certo? Os seus argumentos é de que forma você vai argumentar para defender esse ponto de vista. Tudo bem? E aí, ao decorrer da aula, eu vou falando um pouco sobre esses termos que a gente utiliza dentro da redação para vocês também darem essa lembradinha, ok? Então, na competência 3, ele diz assim, é preciso selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, e aí, argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, você precisa argumentar, mostrar fatos, opiniões, informações, exemplos e argumentá-los para defender melhor o seu ponto de vista. Se você é a favor, se você é contra, se for um tema que possibilite essa distinção. Ou se não, se for um tema que discorra somente sobre um ponto de vista, né, você deve defendê-lo também da melhor forma possível. Então, a competência 3. Deixa eu dar uma bebidinha aqui de água. Competência 3. Selecionar entre as várias informações possíveis, né, relacionadas ao seu tema. Então, você vai escolher qual o melhor argumento que você tem para defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Lembre-se que os argumentos concorrem entre si para defender a sua tese. Então, sempre você vai estar argumentando a favor da sua tese, certo? Não acumule fatos, exemplos, simplesmente para demonstrar a banca que você conhece. Não coloque mais de um exemplo no mesmo parágrafo. Não coloque mais de uma citação no mesmo parágrafo, só para você mostrar que você conhece, que você tem conteúdo. Se você não comentá-lo depois. E aí, eis a questão. Você deve escolher os melhores argumentos, certo? E você deve comentar no período seguinte. Então, você vai argumentar. É esse comentário que vai fazer a diferença, né? De que forma uma citação de alguém, de um filósofo, por exemplo, está relacionada à minha tese, né? E eu vou relacionar isso, né? É o meu posicionamento, a fala de outra pessoa, e eu devo relacionar esses dois, certo? Então, relacionar. A apresentação de dados não deve estar disposta em sua redação de forma aleatória, mas relacionada a um projeto de texto. Vou abrir um parêntese aqui rapidinho para a gente falar um pouco sobre a importância desse projeto de texto. Muitas pessoas eu vejo, principalmente quando eu sou fiscal da redação do Enem, eu sou chefe de sala durante a aplicação da prova do Enem, as pessoas não utilizam o rascunho, né? E a importância aí da gente utilizar esse rascunho.
Porque o rascunho ele vai ser o nosso projeto de texto. É lá que a gente vai colocar as principais ideias e a gente vai organizar, selecionar quais são as melhores, né? Então, essa parte é essencial, o uso do rascunho. Cada exposição de dados no desenvolvimento deve estar relacionada ao tópico frasal, que vocês lembram muito bem também o que é o tópico frasal. Se você não lembra, volta lá no conteúdo da primeira avaliação e dá uma lida, dá uma revisada, para a gente não perder muito tempo com essas definições, né, que são interessantes, que são importantes, mas que vocês já tiveram anteriormente. Então, deve estar relacionado ao tópico frasal do mesmo parágrafo, que, por sua vez, deve retomar elementos do parágrafo da introdução. Então, você vai apresentar tese 1 no parágrafo do desenvolvimento 1, tese 2 no parágrafo do desenvolvimento 2. Vocês lembram dessa estrutura, não é? Organizar para apresentar no texto os dados de que dispõe. É necessário, muitas vezes, reescrevê-lo, parafraseá-lo, adaptar o pensamento ou as informações do seu projeto pessoal de escrita. Então, como é que você reescreve mais uma vez? Utilizando o seu rascunho. Então, o rascunho é essencial. Se você leva para o seu texto final um texto mal escrito, um texto com argumentos que não são tão convincentes, um texto com argumentos dispersos, né? O que isso vai te dizer? Vai dizer que você não utilizou bem o seu rascunho. Então, o rascunho é essencial para que seja organizado o texto, reescrevê-lo da melhor forma possível. E aí, reescrever, prestem atenção, vocês devem ler o texto de vocês. Muitas vezes, por falta de tempo, a gente acaba não lendo o texto e comete desvios pequenos, né? Que normalmente a gente nem costuma cometer. Mas, na correria, na pressão, na falta de atenção, muitas vezes, a gente acaba cometendo esses desvios. Eu mesmo, muitas vezes, escrevendo um texto, eu acabo ficando dispersa por esse texto, né? Não leio atentamente e acaba passando um ou outro desvio, que uma outra pessoa, ao chegar perto, vai falar assim, nossa, mas bem aqui, olha, tem um desvio ortográfico. E eu, na minha leitura apressada ou rápida ou cansativa, né, a gente acaba não percebendo isso, certo? Então, sempre usar um rascunho, sempre utilizar um rascunho. Interpretar. E aí, a outra parte, né, você vai apresentar as suas citações, os seus exemplos, e você deve interpretá-los, né? É imprescindível a correta compreensão do tema, das informações apresentadas no texto de apoio, das citações, de todos os exemplos empregados no texto, a fim de que não se use, por exemplo, um dado cujas palavras combinem com o que se diz no texto, mas que relacionados a um contexto completamente adverso. Ou seja, você não colocar uma palavra ou empregar ou um sentido de algo que não estava relacionado completamente com o tema da sua proposta, né? E estava relacionado com outra coisa. Quer dizer, isso acontece muito com citações. Muitas pessoas decoram citações, perdão, e aí acabam colocando essa citação de uma forma que ela fique vaga, que ela não está relacionada ao texto, né? E nem ao contexto do que você está escrevendo. Então, é preciso interpretar isso, comentar as suas citações, para poder relacioná-las com a sua ideia central, com sua tese. Tudo bem?
nacional. Então, agora eu vou pedir para que vocês assistam, vou colocar no link, tá aqui o link, né? E eu vou colocar no link para vocês assistirem também o vídeo da Ziana, acho que assim se pronuncia, que é uma menina que acabou viralizando, né, esses dias, sobre uma fala que ela faz sobre o racismo nos Estados Unidos. Então, é uma fala muito importante e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa fala, porque vocês vão precisar, além de perceber os elementos que ela traz, além de perceber a emoção que ela traz, também argumentar sobre isso na nossa atividade, certo? E após, eu quero que vocês leiam também um texto que está no livro de vocês, na página 159, com o título Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Vocês também vão prestar atenção na questão da argumentação, de que forma essa pessoa vai argumentar. Quem escreveu esse texto vai argumentar, certo? Então, esses são duas atividades que vocês vão fazer. E aí vocês vão ter um tempinho aí, né, para vocês produzirem, assistirem os vídeos e fazerem a atividade que está no link aqui da atividade da plataforma. Tudo bem? Esse é a nossa referência que foi utilizada para essa aula, né? Pro Enem, se vocês quiserem dar mais uma olhada na questão da argumentação. O vídeo no YouTube da Ziana, que ela vai falar sobre o racismo nos Estados Unidos, de que forma ela está vivenciando isso, e todas as imagens são retiradas da internet. Tudo bem, gente? Então, eu espero que vocês possam compreender da melhor forma possível tanto o vídeo quanto o texto, que vocês possam comentar lá na nossa atividade e eu vou dar uma olhada lá na argumentação de vocês, certo? Então, fica essa atividade para casa, que vocês já estão em casa, brincadeira, mas fica essa atividade para vocês produzirem e me enviar, tudo bem? Um grande abraço, obrigada, né? Espero logo vê-los e vamos continuar aqui com as nossas aulas de redação. Tchau, tchau.